Olá, eu sou o palestrante Reginaldo Heráclito. Estatizar pode ser estratégico, ou não. Conceder o controle de uma empresa pública, constituída com dinheiro público para iniciativa privada, tem sido tema recorrente da sociedade. Mas será que se aplica para todo e qualquer país? Até mesmo para aqueles cujo tamanho e riqueza naturais sejam ímpares? Os benefícios são amplamente divulgados, a saber, desoneração com gastos públicos, inibição de nepotismo, corrupção, cabide de emprego eleitoreiros, nomeação de incompetentes para administrar empresas estratégicas, maior competitividade com a atração do capital privado, meritocracia funcional, desenvolvimento maior de tecnologia, entre outros. Mas, e a função social do Estado perante o cidadão? E a possibilidade de um planejamento estratégico nacional nas políticas de êxodo urbano e desinchaço das grandes metrópoles nacionais. E a mão invisível do mercado de Adam Smith. Porque abordagens com tais temas são escassas. Mesmo após a edição da Lei 8.112, da Lei 8.666, o direito administrativo da Constituição Federal e outros dispositivos normativos pertinentes, e ainda outros que podem ser criados, seria a empresa estatal um voraz buraco negro, um engolidor incontrolável de recursos, uma ramificação do grande Leviatã? Por que então que, apesar de todas as privatizações que já foram realizadas, o Estado atravessa uma crise sem precedentes na história? O problema era mesmo as estatais? As cidades que sediavam tais estatais, que antes tinham uma economia pujante, irradiada pelas cidades conurbadas, apequenaram-se. A absurda arrecadação de impostos, que era devolvida de forma mínima e finalmente visível ao cidadão, o que é coisa rara, com os bons salários dos funcionários dessas estatais, que muito aquecia a economia local, apequenou-se, apequenando também a arrecadação dessa alta carga tributária, como se for um tiro no pé. Atribuir toda a culpa pelos maus resultados obtidos pelas estatais aos funcionários públicos que foram selecionados através de certames disputadíssimos, logo mão de obra qualificada, e não atribuí-la aos cargos comissionados de altos salários barganhados através de apadrinhamentos políticos espúrios sem critério técnico algum? Seria possível, cidadão, um pacto social alvissareiro onde a inépcia pública pudesse contribuir de forma quase pueril para o desenvolvimento econômico nacional magnamente? Analisando nossa Constituição cidadã nos seus princípios fundamentais. Dos seus fundamentos, o artigo 1º tem no parágrafo 4º os valores sociais do trabalho da livre iniciativa. Não contempla somente e simplesmente o lucro, isso é fato. Dos seus objetivos, o artigo 3º tem nos parágrafos 2º e 3º, respectivamente, garantir o desenvolvimento nacional e erradicar a pobreza e a marginalidade e reduzir as desigualdades sociais e regionais. O como garantir, erradicar e reduzir é muito subjetivo. Quando é do ponto de vista da população civil, há várias alternativas pelo coletivo social. O problema é que tais questões são analisadas somente pelo poder, sob o ponto de vista político. Parece-nos que nunca deram certo. Considerando a presença do capital estrangeiro nos processos de privatização, o que por si só já garante que pode não ser um mau negócio. Parte do lucro dessas empresas privatizadas sai do nosso país via remessa de lucros e é investida, o que é justo, nos seus países de origem, enquanto deviam ser investidas aqui mesmo, gerando mais riquezas. A nós, cabe um ônus da deterioração ambiental e dos recursos naturais, e o bônus dos empregos gerados, e pífios impostos, uma vez que as isenções fiscais são enormes.
Privatizar causa desemprego. Quando não, os salários diminuem substancialmente, diminuindo o consumo das famílias, que é um indicador econômico bastante considerável. Desemprego causa violência, aumento nos casos de doenças psicossomáticas, vícios, mendicância, aumento a evasão escolar, aumenta o trabalho infantil e uma série de outros problemas que acabam tendo de ser resolvidos pelo poder público, invariavelmente com altos custos quando atendidos. Se uma estatal não der lucro algum, mas puder pagar bons salários, já terá cumprido importante e vital papel social, pois, no mínimo, alimentará localmente uma economia privada que orbitará em seu entorno, trazendo, consequentemente, retorno com impostos e diminuição de problemas sociais. Crises do capitalismo mundial que afetam a economia nacional são diminuídas em locais com a presença de estatais, pois seu entorno continua, ainda que de forma tímida, produzindo o mínimo para se manterem, até que tais crises se resolvam. O Estado atuaria como regulador natural momentâneo e instantâneo da economia. Dificilmente a transferência de tecnologia quando parcerias internacionais são firmadas. Quando conseguimos produzir tecnologia, ou perspectiva dela, esbarramos nos entraves estruturais e conjunturais de órgãos que deveriam desenvolver pesquisas e proteger nossa propriedade intelectual. O melhor e maior programa social sempre foi e sempre será o emprego, embora pragmatismo romântico é fato. A importância da quebra da rigidez de mente de diversos setores sociais que entendem a meritocracia como problema e não como solução, e o entendimento da população que não são privilégios dos que trabalham em tais empresas os bons salários. Para ali estarem, deverão, obrigatoriamente, prestar concurso público, o que vale para todos. Aqueles que não obtiverem êxito nessa empreitada também serão abarcados pela redoma dos investimentos na economia local. A necessidade de um grande estímulo aos nossos jovens estudantes em adquirir habilidades acadêmicas de forma a poder ingressar em uma estatal e fazer a diferença, contribuindo para o desenvolvimento econômico nacional e ter um salário que lhe proporcione uma vida mais confortável e feliz, o que é um excelente indicador social. Temos mesmo que ficar copiando eternamente, sem critério, diversos outros países que possuem uma realidade totalmente diferente da nacional em seus modos de produzir, uma vez que nossas possibilidades são incomuns, assim como nossas riquezas também o são? Não podemos construir, em pleno século XXI, um modelo próprio, pensado e idealizado por nós mesmos, adaptados à nossa realidade socioeconômica e cultural? Seria planejamento estratégico a concepção de estatais, estrategicamente alinhadas com a governança corporativa internacional e com a vocação regional nacional, buscando cumprir e atender tanto os artigos 1º e 3º da nossa Magna Carta, sem contudo onerar os cofres públicos, com políticas de custos e sim de investimentos, em um novo pacto social celebrado entre dirigentes e dirigidos, onde todos entenderiam que, de uma forma ou de outra, todos ganhariam com essa estatização. A busca também como princípio de um desenvolvimento técnico profissional nacional para a iniciativa privada, fomentando o desenvolvimento industrial para fins de incremento do PIB. Além da vocação industrial, poder-se-ia, nesse espaço geográfico, conceber cidades com uma vocação turística, construída pela grandiosidade da arquitetura local, que deve ser esplendorosa. O dinheiro público investido retornaria impostos gerados pela pujança citadina. O dinheiro circularia, gerando emprego e renda. Diminuiria os custos com programas sociais,
uma vez que o pleno emprego seria a constante. Criar-se-ia um paradoxo de que estatizar nacionalmente é privatizar localmente, pois fomenta o desenvolvimento industrial, além da criação de mão de obra especializada. Não se trata de privilégios para uma minoria, mas de adequação e responsabilidade de uns, gerando riqueza para outros uns, concebidas em lugares mais distantes dos grandes centros, em cidades projetadas para crescer e também se tornarem metrópoles de referência nacional. Commodities, também nessa visão constitucional, podem e devem ser estratégicas, se não na força do produto, como fator de êxito urbano e desinchaço de grandes metrópoles nacionais. A educação, como sempre, com papel fundamental na imperiosa necessidade de diversificação de ideias do campo acadêmico em consonância com o meio produtivo, quebrando paradigmas, abrindo novas fronteiras do modo de produzir, sem prejuízo ao homem, ao meio ambiente e à máquina, antes fazendo-os conversarem, o que é típico da quarta Revolução Industrial. Missão, visão, valores e princípios alinhados à governança corporativa internacional, adaptados à realidade nacional no lucro e, quando não, no social, pautados por mecanismos de controles externos, devidamente elaborada pela sociedade civil. A redundância de mesmices econômicas sentenciam a diminuição do marisco na briga do mar com o rochedo. Penso que a economia brasileira não deva diminuir o tamanho do peixe, e sim aumentar o tamanho do aquário. Pensar assim é plausível, viável, ou são devaneios, ou ainda um sonho dantesco para a classe política nacional, que em uma incompetente soberba espera a chuva passar, o sol brilhar, para então correr atrás do pote de ouro no fim do arco-íris. Existe um mundo melhor atrás do arco-íris, caro ouvinte. Semeie liderança, derrube gigantes.